Bom, vamos para a nossa segunda parte de propriedades coligativas. Crioscopia. O que seria isso? Crio lembra gelo. Lembra o que? Frio. Abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido puro pela adição de um soluto não volátil. Como assim abaixamento? Cara, pensa na água. A água vai virar gelo a 0 graus. Mas se você colocar sal na água, ela não vai virar gelo a 0 graus. A temperatura dela de congelamento vai diminuir. Ó, você vê um exemplo, isso é um exemplo muito clássico das pessoas que botam sal para gelar bebidas. Em isopor, por exemplo. Então, o que elas fazem? Elas colocam o gelo, colocam a bebida, o gelo, e depois jogam sal por cima. Por quê? Para a bebida gelar, a bebida vai liberar calor, tá certo? É um processo exotérmico, a bebida libera calor. No que ela libera calor, ela faz com que o gelo derreta. Só que como o gelo tá com sal, ele vai derreter a uma temperatura negativa. E uma temperatura negativa é mais frio do que uma temperatura 0 graus. E uma temperatura negativa faz com que a bebida gele mais rápido. Esse é o efeito da crioscopia. Acontece muito nos Estados Unidos, na neve. Quando as pessoas jogam sal em frente de casa, na neve que está na frente do portão, para as pessoas poderem passar. O gelo derrete e não volta a congelar de novo, porque a temperatura de congelamento diminui muito, tá? Bom, osmoscopia ou pressão osmótica. O que seria primeiro osmose? Osmose é a passagem de um solvente de uma solução diluída para uma solução concentrada, tá? Através de uma membrana semipermeável. Então, por exemplo, a célula. É o que acontece com as células, tá certo? A água, ela entra dentro das células para poder hidratar. Certo? Então, essa membrana isso acontece dentro das células. Agora, fora disso, né? Uma pressão osmótica, a gente falando de um sistema externo, um sistema químico. O que seria isso? É mais ou menos o que acontece aqui embaixo. Olha aqui, ó. Eu tenho um sistema de pressão, no qual, de um lado, eu tenho água pura e de um outro, eu tenho um líquido com soluto. Por exemplo, com sal. Aqui eu tenho a membrana semipermeável. Essa membrana ela só permite que passe água para o lado que está concentrado, fazendo com que o lado que esteja concentrado se dilua. É mais ou menos o que acontece com a água. As células, para se hidratarem, elas absorvem água do organismo. Elas não liberam a água para o organismo. Tá? Elas absorvem água do organismo, certo? E aí elas se hidratam. Aqui a água, ela sai, passa pela membrana semipermeável, diluindo o outro lado da solução, que é a água com soluto não volátil, uma solução. Então, essa passagem é chamada de osmose. Agora, a pressão osmótica é a pressão exercida aqui em cima para que a água não dilua esse outro lado. Então, pressão osmótica é a pressão que força a não entrada da água, tá? Aí tem valores de pressão osmótica dependendo do líquido que você esteja usando, tá? Mas isso que é osmose, a passagem da água de um meio normal para um meio concentrado para torná-lo mais diluído. Membrana semipermeável é aquela que permite a passagem somente do solvente, que é a água, e pressão osmótica é a pressão que vai impedir que isso ocorra, tá? Bom, demos por terminado nosso efeito propriedades coligativas, tá? E a gente vai agora para a correção de exercícios, tá? Da nossa apostila e de outras listas de exercícios.